Paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós que estamos aqui, presencial, vamos nos colocar em pé para orar ao Senhor. Você que está na sua casa também acompanhando a reunião de culto, te convido neste momento para nós orarmos a Deus. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este privilégio que é estar na tua casa e estarmos compartilhando a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha sobre cada pessoa que nos acompanha neste momento, para que possamos ter uma boa compreensão de tudo aquilo, Senhor, que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, minha gente, hoje nós vamos estar estudando Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 11, O tema da aula é o teste da fé, da sabedoria e do contentamento. Para que a gente possa ter uma boa compreensão desse texto, eu vou estar lendo os versículos no decorrer da aula, mas para que a gente possa ter uma boa compreensão, é importante também a gente estudar um pouco como era a vida dos cristãos em meados de 45 depois de Cristo, quando Tiago escreve a sua carta. Nós vamos tomar por base, eu vou falar um pouco para vocês aqui como era ser cristão no ano de 45 depois de Cristo. Se você acha que ser cristão no século 21, no ano de 2020, está difícil, é porque você não viveu no ano 45 depois de Cristo. Eu vou usar como base, como referência, um livro do W.C. Taylor. Esse livro, publicado, eu não sei se foi a segunda ou terceira edição dele, mas é de 1942, da Casa Publicadora Batista, e tem o título A Epístola de Tiago, Tradução e Comentários. Então a gente vai ver algumas situações que eram comuns naquela época em que Tiago está escrevendo. Por exemplo, o local de culto, onde é que os cultos estavam acontecendo naquele momento, os problemas sociais que influenciavam direta e indiretamente a vida dos cristãos naquela época. E é importante que enquanto a gente estuda um pouco sobre o estilo de vida daquela época, procuremos também nos colocar na posição do autor, na posição também dos leitores, para que tenhamos uma compreensão melhor do texto. Um exemplo de como isso funciona: nós estamos no ano 2020, estamos terminando o mês de agosto, e hoje, se eu perguntasse para vocês que tipo de escândalo é comum no meio evangélico, eu acho que vocês teriam uma lista recente para citar. É mais ou menos isso que nós vamos ver. O que estava acontecendo naquele momento em que Tiago escreve a sua carta. Então, primeira coisa, local de culto, aonde eram realizadas as reuniões de culto. Nós temos um grupo defensores aí de que os cultos não são precisos acontecer na igreja, são os desigrejados. Mas se a gente for ver na história, em 45 depois de Cristo, alguns anos, menos de 15 anos depois da igreja ter sido estabelecida, os cultos aconteciam na sinagoga. Haviam reuniões nas casas, reuniões de cultos nos lares, mas a reunião da igreja, ela se dava na sinagoga. Agora, alguns detalhes importantes, para a gente entender a mensagem de Tiago. Primeiro, os presbíteros, ou anciãos da sinagoga, eles tinham um poder muito grande, uma autoridade muito grande sobre as pessoas. Eles podiam até mesmo, se alguma pessoa cometesse um delito, alguma falta grave, eles podiam açoitar a pessoa. A palavra é essa mesmo, açoitar, dar 39 chicotadas na costa do indivíduo. Eles tinham essa autoridade. O cristão, ele tinha que pagar imposto para sustento do templo. Então, aqueles que falam que
não precisa pagar dízimo, não precisa dar oferta. Naquela época, os cristãos, eles não é que eles poderiam dar, né? Não, eles tinham a obrigação de pagar o imposto para a sustentação do templo. Eles tinham que, pelo menos uma vez na vida, eles tinham que fazer uma romaria até o templo. Fazia parte da tradição dos judeus. Aqueles que moravam mais distantes, eles tinham que, pelo menos uma vez na vida, ir até o templo para fazer um sacrifício. As reuniões geralmente aconteciam no dia de domingo, primeiro dia da semana, a reunião dos cristãos judeus. Por quê? No sábado era o dia dedicado para os judeus em si, que era o culto judaico sabático, né? E os cristãos judeus, eles tinham que obrigatoriamente participar do culto do sábado. Então eles tinham que ir no sábado, na sinagoga, para ouvir os doutores da lei ensinar sobre a lei. E aí no domingo, eles podiam retornar à sinagoga para uma reunião de cristãos judeus. Outro detalhe importante é que não tinha a Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia dos primeiros cristãos judeus era o Antigo Testamento, que era lido nas reuniões, ensinado nas reuniões, e todos eram incentivados, né, e até obrigados a cumprir aquilo que era ensinado nas reuniões. Já no culto cristão, que acontecia no primeiro dia da semana, o que os cristãos faziam? Eles liam também os textos da lei, mas procuravam dar um novo sentido, uma nova interpretação. Mas lembrando que no sábado eles tinham ouvido a interpretação da lei em sua exatidão. Outro detalhe importante é que os cristãos, naquela época, eles tinham que se submeter, para ser cristãos, a 2 ritos obrigatórios. Naquela época, não tinha esse negócio de quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus, vem na frente. Não tinha nada disso. Nessa época, quando as pessoas se decidiam por Cristo, queriam tornar-se cristãos, eles tinham que se batizar. O batismo era o ritual de entrada do grupo. Então, todo aquele que se batizava no ritual cristão, ele passava a ser identificado como cristão, desde que ele cumprisse o segundo mandamento, o segundo ritual, desculpe, não um mandamento, ritual obrigatório, que era a Santa Ceia. Ele tinha que participar das reuniões de Santa Ceia. Um cristão que deixasse de participar das reuniões de Santa Ceia, ele era sumariamente, né, excluído da comunidade cristã. E olha que naquela época, ser excluído tinha um peso espiritual, um peso social e um peso moral muito grande. Em alguns casos, né, quando, né, a maioria dos judeus de uma determinada sinagoga se convertiam ao cristianismo, então a gente vai perceber que a história ela está em desenvolvimento, né? Então, em algumas sinagogas, a maioria dos judeus iam se convertendo ao cristianismo e aos poucos, então, eles iam deixando de lado o culto de sábado, iam deixando de lado algumas práticas da lei e passavam a obedecer os ritos cristãos, mas desde que a maioria da comunidade estivesse de acordo. Um outro detalhe importante é que os filhos dos judeus cristãos, eles tinham que ser circuncidados no 8º dia. Mesmo o sujeito não sendo mais um judeu praticante, sendo agora um judeu cristão, ele tinha que continuar obedecendo os ritos da lei. O batismo não substituía a lei. Olha que coisa interessante. Quer dizer, ele era cristão por causa do batismo, né, da declaração de fé em Cristo, mas ele continuava ainda praticando os rituais da lei. A sua família, por exemplo, tinha que comemorar Páscoa, a família tinha que comemorar o Pentecoste, tinha que comemorar o dia da expiação, todas as festas judaicas
tinham que ser comemoradas por todos os judeus, independente de ser ou não ser cristão, sob pena de serem acusados e açoitados em praça pública por causa da rebelião. A exceção para o cumprimento dessas tradições da lei era somente para os cristãos gentios, se é que havia cristãos gentios nessa época. Os gentios, por exemplo, que queriam se converter ao cristianismo, fazer parte da comunidade cristã judaica, eles não eram bem recebidos, como hoje, né? Hoje existe nas igrejas uma coisa de querer ganhar e ganhar pessoas e aumentar o número de membros, até porque hoje se mede a efetividade de uma igreja pelo número de pessoas que ela tem e pela arrecadação que ela tem. Mas naquela época era diferente. O gentio que queria se converter ao cristianismo, mesmo ele vindo para a comunidade cristã, ele era visto muitas vezes como imundo. Ele não era uma pessoa bem-vinda, né? Era raro encontrar um cristão gentio. Por quê? Porque o cristão, se um judeu cristão se deparasse com um gentio cristão ou não cristão no mercado e tocasse nele, quando ele chegava em casa ele tinha que tomar banho antes de comer e cumprir todas as exigências da lei, trocar de roupa, tudo. As pessoas que hoje estão vivendo um período de pandemia, né? Que quando sai na rua, vai ao mercado, chega em casa, tem que trocar de roupa, tomar banho. Naquela época, se um judeu cristão, ele se deparasse com um gentio e ele tocasse no gentio, ele já se considerava impuro. Então, imagine como era difícil, nessa época, um gentio se converter ao cristianismo. Outro detalhe interessante é que um cristão judeu, imagine um cristão judeu, ao saber da conversão de Saulo, que também foi ensinado na lei, só que agora Paulo, ele começa a trazer uma visão nova, né? Uma nova interpretação da lei, do evangelho. Paulo começa a ensinar a graça. Aí vocês imaginem como que o cristão judeu se sentia diante disso. Ele é um falso profeta, ele é um falso apóstolo, ele está ensinando mentira. Como que pode estar ensinando que não tem que se circuncidar? Então essas questões, elas aconteciam naquela época porque os cristãos judeus, eles ainda tinham enraizados em si toda a cultura judaica. E eles eram praticantes. Então ver um gentio aceitar a Cristo e não ter os cuidados que eles tinham era uma abominação. Como hoje também, né? Se a gente for fazer um paralelo histórico, né? Eu vou fazer daqui a pouco em algumas questões, mas só para a gente entender que tem muitas pessoas também hoje dentro da igreja com uma mentalidade judaico-cristã. Não em termos literais, né? Mas em termos comparativos, porque a pessoa ela tem um conceito, né? Dentro dela e ela não consegue enxergar a graça na vida do outro diferente. As orações dos judeus cristãos seguiam um certo ritual. Então, por exemplo, quando eles iam orar, era muito comum eles fazerem o quê? Abrir a janela para todo mundo ver que eles estavam orando. O judeu cristão, ele entendia que orar em praça pública, daí, né, Jesus, Paulo também, os apóstolos, pregarem muito a esse respeito, eles entendiam que ser religioso era parecer religioso. Mesmo que às vezes o coração não estivesse totalmente controlado, né, ainda pelo Espírito de Deus, mas desde que ele parecesse, já era o suficiente. Alguma comparação com os dias de hoje, né? O importante é parecer e não ser. Então era isso que muitos deles ainda acreditavam. Eles iam a Jerusalém como a capital civil e religiosa. Então, por exemplo, um judeu que não estava em Jerusalém, estava numa outra província, quando ele ia orar, ele procurava abrir a janela, tinha que ser em direção a Jerusalém. Então, para falar a verdade, eu não sei nem de que lado fica Jerusalém aqui agora, na posição que eu estou aqui. Mas vamos imaginar que Jerusalém estava para cá. Ele tinha que orar nessa direção,
porque ele entendia que Jerusalém era a capital civil e religiosa e que ela deveria ser sempre focada nas suas orações. E isso era algo comum, ensinado dentro das igrejas. Então esse é o modelo de vida cristã na época em que Tiago está escrevendo a sua carta. Por isso que quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente precisa procurar primeiro entender o contexto histórico da época, porque se a gente não entender isso, nós vamos começar a querer trazer costumes, tradições de 2000 anos atrás e vamos querer vivê-los hoje, né? O que é humanamente impossível. Só para a gente entender um pouco, fazendo um paralelo, ainda com base neste livro, embora seja um livro de 1946, eu procurei contemporaneizar um pouco o texto do autor para a nossa realidade. Mas vamos imaginar o seguinte: cultos católicos, né, e cultos evangélicos acontecendo no mesmo local, na mesma igreja. Vamos imaginar uma igreja católica, onde no sábado os católicos fazem a sua reunião de culto e no domingo os evangélicos fazem a sua reunião de culto. Pense também no seguinte: pastores e padres ministrando no mesmo altar, com um detalhe: os pastores evangélicos pregando o evangelho num ambiente carregado de imagens de escultura. Pense também no seguinte: os padres, por ser a igreja antiga, mais antiga, eles tendo um poder sobre todos os cristãos, católicos ou evangélicos, a ponto de poder até mesmo punir com severidade, e aí eu vou usar o termo aqui, açoito, como era naquela época, o padre poder chamar a atenção, punir com severidade um cristão evangélico. Como você acha que o cristão evangélico reagiria numa situação dessa? Pois bem, isso aconteceu no tempo de Lutero, né? Tem alguns exemplos aqui de Calvino também, quando o cristianismo estava passando por um processo de transição e o local de culto era único, não tinha duas igrejas, tinha um local de culto onde os cristãos se reuniam, cristãos de uma vertente católica, cristãos de uma vertente protestantes, né, a partir do século XVI, todos se reunindo no mesmo local. Então, por aí dá para a gente ter uma ideia de como era a igreja. Por exemplo, hoje em dia, quando um católico se converte ao evangelho, o que acontece? A mudança é quase instantânea. O católico, ele vem à igreja evangélica, ele aceita o evangelho e pronto, ele já muda, ele chega em casa, ele já começa a tirar as imagens de escultura, aquilo que remete ao catolicismo, ele muda naturalmente e num tempo muito rápido. Naquela época não era assim. A mudança ela foi gradual. Ela foi acontecendo aos poucos, porque vamos pensar o seguinte: aquele povo, eles tinham uma herança cultural, né, e uma herança religiosa de milênios, sempre fazendo daquele jeito. Aí de repente, Jesus Cristo vem e diz assim: olha, eu quero trazer uma nova interpretação, dar um novo sentido àquilo que vocês aprenderam. Com o advento de Jesus, os apóstolos se colocam em seu lugar e continuam ensinando a mesma coisa. Olha, precisamos dar uma nova roupagem, né, àquilo que vocês aprenderam. Então a mudança, ela é gradual, ela não é uma mudança rápida, instantânea. Ainda hoje, nós temos pessoas nas igrejas que às vezes eles querem obrigar o outro a ter uma mudança instantânea. Isso muitas vezes acontece. A pessoa vai a uma determinada igreja e chega ali, os membros eles quase que sufocam a pessoa com os seus conceitos, com os seus costumes, com as suas tradições, porque você tem que ser assim, porque vai ser assim, porque se não for assim não é de Deus. E daqui a pouco a pessoa, ou ela muda para atender os interesses da comunidade, ou ela simplesmente sai e às vezes perde a oportunidade de conhecer o Evangelho da Graça. A mudança, geralmente, ela é gradual, deveria ser, né? Vejam que Jesus, quando ele começa o seu ministério terreno, um dos lugares onde Jesus costumava pregar
Era na sinagoga. Onde era o local de culto naquela época? Nas sinagogas. Então Jesus ele percorria as vilas, né? E ele ia às sinagogas para anunciar o Evangelho. Jesus também anunciou o Evangelho no templo, mas não era uma coisa tão comum, porque não era comum que todo judeu fosse toda semana no templo. Eles iam nas sinagogas, que era uma estrutura menor, onde se estudava as Escrituras e onde se faziam orações. Também cantavam, tá, gente? Foram necessários, por exemplo, quase 40 anos, para que os judeus, defensores da lei, e os gentios, a partir de Roma, descobrissem que o cristianismo que estava sendo pregado dentro das sinagogas não era o judaísmo que eles defendiam. Porque até então, vamos imaginar, só para a gente, vamos tentar contextualizar. Vamos imaginar uma igreja onde se prega uma determinada doutrina. Lembrando-se que doutrina, que eu me refiro aqui, a questão da tradição, do costume, né? Ela tem ali uma corrente teológica que ela defende, e de repente dentro dessa igreja aparece um outro grupo, que também defende a mesma teologia, mas com uma interpretação mais contemporaneizada, mais atual. Esse grupo está dentro da igreja, a mudança não vai ser radical. Porque você tem aqueles mais antigos, os tradicionalistas, as pessoas que já têm enraizado aquela cultura, e você tem uma outra geração chegando aqui com uma interpretação diferente. Então vai passar tempo, vai passar anos, até que se consolide, né, essa nova visão, essa nova interpretação. Foi o que aconteceu naquela época. Demorou quase 40 anos, porque isso de fato vai se tornar mais claro a partir da destruição do templo em Jerusalém, no ano 70, quando vem a perseguição de fato contra os cristãos. Mas até ali, os judeus ainda eles viam assim, os cristãos judeus como um grupo parecido com os fariseus, parecido com os essênios, que estavam também dentro das comunidades judaicas, mas que tinham interpretações singulares da lei. Começou então, né, a partir do momento que Paulo ele vai para Antioquia e ele começa a pregar o Evangelho, e aí Paulo ele tem entrada franca dos círculos judaicos. Por quê? Porque Paulo também ele era judeu. Então, Paulo ele começa a pregar nessas sinagogas o Evangelho da graça, e começam a surgir o quê? Questionamentos. Paulo, por que você está dizendo que não precisa circuncidar? Paulo, o que você quer dizer em relação ao casamento? Paulo, o que significa dons espirituais? E Paulo começa a explicar para as pessoas, trazendo uma nova interpretação daquilo que já estava escrito. Lá em Atos 28, versículo 21 e versículo 22, né? Diz assim, olha, todos disseram, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Por quê? Porque Paulo chega na sinagoga e, como judeu, ele quer pregar. Vamos dizer que Paulo era um pregador itinerante, né? Um conferencista itinerante. Ele chega na igreja e ele quer pregar. Só que os líderes daquele local falam assim, olha Paulo, não recebemos nenhuma carta da Judéia dizendo quem é você. Então eles falam assim, também nenhum dos nossos irmãos que veio de lá trouxe qualquer notícia para falar bem ou falar mal de você. Ou seja, Paulo, você é um desconhecido. Imagine alguém desconhecido chegando na igreja hoje e falando assim, pastor, eu sou pregador do Evangelho e Deus me deu uma palavra e eu quero pregar. Olha, 99,9% dos pastores não vão deixar o sujeito falar. Isso é natural. Quem é você? De onde você vem? Qual a sua referência? Quem pode falar bem de você? Então ninguém vai deixar. E Paulo, ele enfrentou isso. Aí ele fala assim, olha que interessante.
Ele está assim, mas gostaríamos de ouvir o que você dizer o que você pensa. Ou seja, eu não te conheço, mas me fala aí, o que você quer pregar? Qual é a mensagem que você quer trazer? Pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra esta seita a qual você pertence. Aqui, os judeus já estavam começando a entender que o cristianismo que estava sendo pregado na sinagoga não tinha nada a ver com o judaísmo. Então eles chamam Paulo e falam, Paulo, antes de você falar, a gente quer saber o que você pensa. Porque a gente tem ouvido falar dessa nova religião aí, ou dessa seita que você diz que pertence. Então, por que essas coisas, por que os cristãos, judeus naquela época, eles eram tão apegados às leis de tradição? Simples. Primeiro, Israel era uma teocracia. O que é um governo teocrático? Deus falou, Deus mandou e está falando. Deus, né? Em primeiro lugar, se tiver na lei, nós vamos acatar. Mas surgiu uma nova lei civil, tal. Essa lei contradiz a lei de Deus? Contradiz, então não vale. Esse é um Estado teocrático. Israel era um Estado teocrático, onde tudo que era civil era também religioso. Ou seja, todas as leis civis que regiam os judeus, elas tinham que estar pautadas na Constituição judaica, que era a lei. O judeu, para ser considerado um bom cidadão, ele tinha que obedecer à lei, que era o Código Civil da sua pátria. Então, um bom judeu era aquele que observava a lei. Tanto que Jesus e Paulo, como também os demais apóstolos, eles também observaram a lei. Tanto que, deixa eu ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Nós vamos ver o seguinte aqui, Jesus falando assim, olha, não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. O que Jesus estava querendo deixar bem claro aqui para as pessoas? Olha, eu também obedeço à lei. Eu também sou um praticante da lei. Por quê? A lei, ela fazia parte do Código Civil, do Código Moral, do Código Religioso de todo judeu. Ser um bom judeu era ser praticante da lei. Quem não praticava a lei, então para o judeu, por isso que Jesus ele vai falar muito forte sobre isso, né? Essa questão do coração. Porque o judeu é o seguinte, se eu estou fazendo o que a lei manda, então eu estou em paz com Deus. E aí Jesus vai deixar bem claro que esse estar em paz com Deus depende também de uma atitude interior. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos versículo 2 até o versículo 4 de Tiago 1. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Bom, gente, primeira coisa, quando nós vamos estudar a Bíblia, né? Eu li o texto na linguagem de hoje, que é a nossa leitura de culto, né? Que é uma leitura coloquial, uma leitura mais simples. Mas quando você vai estudar o texto sagrado, sempre é bom você ter uma outra versão da Bíblia em mãos. De preferência que você tenha sempre uma versão mais antiga, para você poder comparar os dois textos. Por exemplo, eu vou pegar como base aqui Almeida Corrigida, que ela foi traduzida em 1898, em 2009 ela sofreu uma última revisão, né, mas o texto dela ainda é muito fiel ao texto antigo, onde no versículo 2 fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, pelo menos um aqui, me responder. O que você entende com sentir alegria
sentir gozo quando você cai em tentação. O que você entende com isso? Me ajudem aí, gente. Pode falar, com base no texto, não é? Eu queria que você lesse, fizesse uma interpretação literal do texto agora. O que você entende quando o texto diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações? Fica feliz quando eu peco? É isso? Quer dizer, toda vez que eu for tentado e eu ceder à tentação, eu tenho que ficar feliz? Será que é isso que o autor sagrado está dizendo? Então percebem a importância de você ler mais de uma tradução, até para que você possa ter uma interpretação mais clara do texto. Porque alguém, sabe o sujeito que gosta de abusar da graça, né? Que diz assim, não, quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Ele vai dizer, olha, tem base bíblica, está aqui, olha, quanto mais eu devo me sentir feliz toda vez que eu cair. Mas não é isso que o texto está dizendo, gente. Tudo bem? Vamos ver. A mensagem que Tiago está trazendo para os irmãos, eu diria até que é uma mensagem atual, uma mensagem contemporânea para a igreja também. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Toda vez que você for tentado, toda vez que você for submetido à prova, né, o teste da fé, que você se sinta feliz por ter sido tentado e resistido pela fé. Então, ele diz assim, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ou seja, quando você é tentado a cair, mas você não cai, você resiste, você vence, uau, isto produz em você perseverança, produz em você o quê? Mais paciência, virtudes espirituais. Então Tiago, ele está escrevendo aqui no momento em que muitos judeus tinham sido expulsos de suas casas e propriedades, porque já havia, era uma perseguição branda ainda, não era tão intensa como se dá a partir dos anos 70, mas já havia alguma perseguição por parte dos outros judeus, contra os judeus cristãos. Por exemplo, a exploração dos ricos. Então os judeus cristãos, eles estavam aprendendo alguns princípios ensinados por Jesus e agora pelos apóstolos, que os tornaram mais moderados. E os ricos estavam aproveitando desta generosidade, desta bondade no coração dos judeus cristãos para explorarem eles no trabalho, para explorar comercialmente, né? Tanto que lá em Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7, nós ainda vamos chegar lá na outra aula, mas só lendo o texto fala assim, olha, vocês desprezam os pobres, por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Porque o judeu, se Deus permitir, hoje à noite eu vou pregar uma mensagem sobre a lei e a graça. E o judeu cristão, aliás, o judeu, né, não cristão, ele era muito severo em relação aos outros no cumprimento da lei. É assim, quando ele pecava contra a lei, ele sempre dava um jeito de buscar uma outra interpretação com os sacerdotes, com os doutores da lei, para se eximir da culpa. Mas se um judeu cristão pecasse, a lei tinha que ser aplicada a ferro e fogo. Então, pode até parecer, né, assim estranho esta palavra de Timóteo quando lida numa versão mais antiga, exortando os irmãos para se alegrar depois de perder casa. Vocês perderam a casa, meus irmãos, fiquem felizes, porque vocês perderam as suas casas. Meus irmãos, fiquem felizes, porque vocês estão sendo explorados, estão sendo julgados nos tribunais. É estranho, não é? Como é que o cristão contemporâneo, né? Porque o cristão evangélico contemporâneo, ele é muito sanguíneo, né? Ele qualquer coisa, ele já quer brigar, ele já quer... Mas naquela época, né? Olha o que Tiago está dizendo, irmãos, vocês precisam perseverar na fé. Você já parou para pensar nisso? Será que Tiago não estava fugindo da realidade?
Será que Tiago não estava pregando uma mensagem que ia totalmente contra aquilo que os seus ouvintes estavam passando? É a mesma coisa que hoje, né, você chegar numa reunião de culto e de repente metade da igreja está passando por algum problema muito sério. Vamos imaginar que metade da igreja moravam numa área livre, foram desapropriados da área livre e hoje estão morando na rua. E aí o pregador chega e fala assim: meus irmãos, deem glória a Deus porque vocês estão passando por provação. Como é que a congregação reagiria? Então a primeira visão que a gente tem dá a impressão que Tiago, ele está fora da realidade. Ele está pregando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que os seus ouvintes estão passando. Mas não é isso, gente. Se a gente atentar bem para as palavras de Tiago, nós vamos ver que ele não está ignorando o sofrimento do povo. Porque Tiago, ele também passou pelo sofrimento. Tiago, ele testemunhou a morte de Estevão. Tiago, ele está sofrendo com aqueles irmãos, porque ele está numa condição onde ele não tem como ajudar os irmãos, e ele está vendo o sofrimento de todos eles, então ele está sofrendo também. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1, fala assim, que Saulo aprovou a morte de Estevão. E naquele mesmo dia a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados. Então veio a perseguição, mas os apóstolos, pelo papel que eles representavam perante a sociedade, perante a comunidade judaica, eles são preservados nesse primeiro momento desta perseguição. Mas o povo está sofrendo, gente. E Tiago, ele está sentindo esse sofrimento na pele. E por isso que ele vai dizer aos irmãos, irmãos, se alegrem. Ou seja, se alegrem em perseverar. Não deixe que essas coisas venham abater vocês. Não deixe que a perseguição venha fazer vocês cair em tentação. Então ele está buscando aqui, em meio a todo o sofrimento que os irmãos estão passando, uma palavra de conforto e ânimo para aquela comunidade. E não é só Tiago que vai usar esta expressão. Nós vamos ver que Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo também ele fala sobre alegria nos sofrimentos. Ele fala assim, nós nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Paciência. Nós vamos ver Pedro também dizendo a mesma coisa. Em 1 Pedro 1,6, Pedro fala assim, alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então Pedro, ele também, ele está convocando os irmãos, dizendo, irmãos, continuem alegres. Mas eu pergunto para vocês, é fácil estar feliz? É fácil estar alegre em meio ao sofrimento? O que vocês acham? É fácil? Não é fácil. Então ele está dizendo aqui, olha, embora até é possível que vocês estejam tristes agora por causa do sofrimento que estão passando, mas alegrem-se. Jesus falou isso também. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, ele fala assim, vocês são felizes quando são insultados, quando são perseguidos, quando dizem calúnias contra vocês. Fiquem alegres, pois há uma grande recompensa guardada nos céus para vocês. E aí eu te pergunto, irmãos, para nós que estamos aqui, você que está assistindo aí esta aula, você consegue ser feliz, estar feliz quando é insultado, quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, quando alguém te priva de alguma coisa que é seu de direito? Você consegue ser feliz? Lucas capítulo 6, 22 e 23, Jesus fala, felizes são vocês quando odiarem vocês, rejeitarem vocês, insultarem vocês e falarem mal de vocês por serem os meus seguidores. Um outro ponto que me chama a atenção aqui é com relação à expressão meus irmãos. Note que Tiago, ele não se refere, por exemplo, à igreja tipo assim, queridos presbíteros, queridos apóstolos e irmãos. Não.
ele chama toda a comunidade do que? De irmãos. Demonstrando primeiro uma certa intimidade, né, no relacionamento cristão. E ao mesmo tempo também uma igualdade. Ele se coloca no mesmo nível que os demais irmãos. Ele se vê como irmão dos outros. Ele não se vê como alguém que está acima da congregação. Porque o povo de Deus, irmãos, nós somos uma família. Sabe os títulos que muitos ostentam de apóstolos, profeta, bispo, reverendo, pastor, presbítero, ancião, diácono, missionário, gente por aí afora, porque são tantos títulos. Isso não quer dizer absolutamente nada quando se trata de família na fé. Nós somos todos irmãos, todos irmãos. Eu já vi muitos pastores se incomodarem quando alguém chama ele de irmão. Eu já presenciei situações onde o irmão chegava para o pastor e falava assim: a paz do Senhor, meu irmão. E o pastor respondia assim: irmão não, pastor. Tem muita gente que não entende, ele acaba se diminuindo. Porque o que é melhor, ser irmão ou ostentar um título? O título não quer dizer nada. O título, ele diz respeito à responsabilidade ministerial que cada um tem. Só isso. Nós somos irmãos, então vejam bem, quando você chama o outro de irmão, na verdade você está demonstrando afeição e reconhecimento no outro como seu irmão. Eu me lembro que eu fui pastor numa igreja, e aí trocou o presidente da igreja. Eu era membro da diretoria, mas não era o presidente, trocou o presidente da igreja. E aí o outro presidente, eu não sei porque, ele desenvolveu uma certa inveja no coração acerca da minha pessoa. E ele passou a me chamar de irmão, porque naquela igreja, quando você chamava um pastor de irmão, você estava diminuindo o pastor. Então toda vez que ele fala assim: vamos ouvir uma oração pelo irmão Aguinaldo. Irmãos, vamos ouvir uma saudação pelo irmão Aguinaldo. Ele achava que ele estava me diminuindo, mas no fundo eu estava me sentindo feliz, porque eu falava, enfim, ele está me reconhecendo como irmão. Porque nem todo pastor é irmão, nem todo apóstolo é irmão. Tem muitos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas no meio da igreja. Mas irmãos, diz respeito à mesma família, membro da mesma família. Então, Tiago, ele está se referindo aqui aos irmãos, dizendo assim: meus irmãos, ou seja, todos vocês, nós somos uma família. E o que vocês estão sofrendo, eu também estou sofrendo. O que vocês estão passando, eu estou passando com vocês. Os diversos tipos de aflições servem para quê? Para testar a fé cristã. Eu estava preparando esta aula no decorrer da semana, e aí me veio uma palavra que diz o seguinte: que todas as pessoas, todo ser humano enfrenta problemas. Olha, se você não tem problemas na tua vida, nunca enfrentou um problema, se você não sabe o que é passar por isso, eu tenho um bom conselho para você: te prepara, que você vai passar. Se nunca teve, te prepara, você vai ter. Mateus capítulo 16, versículo 33. Todo mundo vai ter. Mas vejam bem, ninguém consegue escapar dos problemas, das aflições, porque o homem não controla as circunstâncias que causam dificuldades. Não é você que controla. Você pode tentar controlar a sua vida, mas você não controla a vida do outro. Você não controla o mercado financeiro, você não controla a natureza, você não controla o ônibus que você toma todo dia pontualmente no mesmo horário. Você não tem controle dessas coisas. Tiago está dizendo aqui que algumas aflições, elas surgem na vida do crente o quê? Para testar a fé do crente. Então, quando ele fala assim, se alegrem, na verdade ele está convidando os irmãos aqui a enxergar nas aflições um motivo de alegria para ver Deus agindo na sua vida, para contemplar as mãos de Deus. Irmãos que estão passando por aflições hoje, nesse momento, como é que você se sente? Desamparado ou amparado? Se você é crente, provavelmente você está amparado. Pode estar num leito de hospital morrendo. Aí alguém vai dizer assim, pobrezinho, vai morrer. Mas o coração do crente está dizendo, Senhor, não vejo a hora de te encontrar na glória. Porque o crente, ele é movido pela fé.
não pelas circunstâncias. Tem uma canção que vocês conhecem também, que diz assim, olha, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E aí continua a canção. Essa canção ela é muito linda, porque ela corrobora com esta declaração de Tiago, quando ele fala assim, vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Cada vez que a sua fé é provada, é testada, o Senhor te dá a chance de você se desenvolver, de você crescer, de você conhecer mais a Deus e ver o poder de Deus, a mão de Deus agindo sobre a sua vida. O crente sabe que as provações não acontecem por acaso. Leia na tua Bíblia em Jó capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Olha a declaração de uma pessoa que tem fé em Deus. Ele fala assim, nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. E apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Oh, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a desenvolver esta fé. Não é fácil. Não estou dizendo para você aqui que é fácil. Mas olha o que Jó está dizendo. Eu nasci nu. O que você trouxe para esta vida, além da tua própria existência? Nada. Você não tinha nada, não tinha nem roupa. Alguém te deu roupas. O pai, a mãe, ou alguém te alimentou. Alguém te deu berço, te deu colo. Nós dependemos dos outros para tudo. Não tem como a gente ser uma ilha, né, isolada num oceano, porque nós fazemos parte do mundo, nós estamos em meio às pessoas. E ele fala assim, olha, quando morrer também, mesmo que eu tenha conquistado muitas coisas, você não vai levar isso contigo. Ainda que você pegue todos os seus bens e converta os teus bens em ouro, e diga a alguém, olha, sepulte-me com ouro, para que eu possa levar para a eternidade, sabe o que vai acontecer? Vai ficar só os seus ossinhos lá, e o ouro alguém vai cavar e vai roubar, porque você não leva o ouro para a eternidade. Então Deus ele está por trás de todas as dificuldades, provações que nós passamos, e muitas vezes Deus envia, muitas vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações para ver a nossa fé, para ver até onde nós realmente estamos dispostos a segui-lo. Eu conheci e já vi muitos cristãos se desviarem quando perderam coisas. E isso mostra onde estava o coração deles, nas coisas. Eu já vi muitos cristãos se desviarem, decepcionados com pessoas. Isto mostra que o coração deles estava nas pessoas. Então já vi cristãos se desviarem porque ficaram doentes, porque o coração deles estava na doença. Mas se o teu coração estiver em Cristo, todas as vezes que você passar por alguma situação dessa, você vai dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. As palavras de Tiago, elas nos levam também às palavras de Pedro. Lá em 1 Pedro 6, aliás 1, 6 e 7, ele fala assim, alegrem-se por isso, se bem que agora alguns possam estar tristes por causa das tribulações. Mas no versículo 7 ele fala assim, estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Tem muita gente, irmãos, carregando aí o nome de cristão, se dizendo cristão, postando nas redes sociais, gravando vídeos e dizendo eu sou cristão, mas não tem uma fé verdadeira. E quando são provados, o que eles fazem? Desistem. Param. Olha o que Pedro fala assim, até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Ou seja, se a fé não for provada, se ela não for testada no fogo da provação, não vai saber se a fé é pura ou não.
vai ser aquela fé misturada, aquela fé impura, né? Então, o crente passa por um teste que envolve o que? Um processo de refinamento, de purificação da sua fé. Lá em Tiago, capítulo 27, aliás, Provérbios 27, versículo 21, ele fala assim: assim como o ouro e a prata são provados, o bom nome de uma pessoa também tem que ser posto à prova. Não adianta você dizer, eu sou bonzinho. Não adianta você dizer, eu tenho fé. Se esta fé não for provada, se o nome não for provado. Porque é quando nós somos provados, quando o nome é jogado na fornalha da provação, quando a fé é jogada na fornalha da provação, que aí a gente vai ver o que vai sobrar. Eu trabalhei um tempo no ramo de ourivesaria, né? Então, eu particularmente mexi muito pouco com isso, mas eu observava as pessoas que purificavam o ouro, né? Que colocava o ouro dentro de uma ferramenta lá, um objeto chamado, ele chama de cadinho, não sei se o nome estava correto ou não, mas eles colocavam o ouro ali dentro, e aí vinha com o maçarico que ficava queimando. Aí às vezes no meio daquela sujeira, que era varrida no chão, né? Juntava tudo aquilo, colocava lá e começava a queimar, ia queimando, de repente sobrava isso aqui de ouro, isso aqui é puro. Assim também é a fé. Tem muita gente que fala tanto que tem fé, bate no peito, mas aí quando vem uma pandemia, se esconde debaixo da cama. Tem muita gente que diz que tem fé, mas quando vem pandemia, tem coragem para tudo, para ir no mercado, para passear, para ir no parque, mas não tem coragem para vir na casa do Senhor. Que fé é essa? Gente, tudo o que está acontecendo é para provar a nossa fé. É para ver se nós realmente vamos permanecer firmes ou não. Tem gente que já esqueceu até o endereço da sua igreja. Tem gente que... Outro dia eu estava pensando a respeito disso, agora falando especificamente dessa casa. Nós desenvolvemos uma reunião de culto chamada Reunião Virtual de Culto no Lar para as pessoas que não podem vir na igreja. Porque fazem parte de grupo de risco, tem alguma situação que impede a pessoa de vir na igreja. Então nós fizemos o seguinte, a igreja vai até você. Sabe o que acontece? A maioria nem participa, não está nem aí. Aí eu falo, Senhor, não pode ir na igreja porque tem medo de estar presencial na igreja. Não pode acompanhar virtualmente porque está ocupado assistindo a novela, porque está ocupado fazendo a janta, porque está ocupado, sei lá, assistindo futebol ou dormindo. E aí eu pergunto, que fé é essa? Será que esta é uma fé pura? Será que esta é uma fé verdadeira? Vejam bem, segundo Tiago, a fé, ela desenvolve perseverança e a perseverança ela é ativa, que resulta em vitória. Não tem essa de dizer eu estou perseverando, mas não nada está acontecendo. Se nada está acontecendo é porque a fé está inativa. Enquanto, a resignação é passiva e resulta em derrota, ou seja, cristãos que têm uma fé resignada. Não confundir resignação com perseverança. Porque assim a pessoa fica parada, não se movimenta, se o vento levar para lá, vai. Se levar para o outro lado, vai. É como se estivesse em alto mar. As ondas, o vento agita as ondas e aí vai para cima, vai para baixo. Essa é uma fé resignada. Ela é passiva, ela não se movimenta, ela não reage. E esta fé, ela resulta em derrota. Porque a qualquer momento, a pessoa que age dessa maneira, ela pode se ver num grande oceano de onde não tem como escapar. Agora, a perseverança ela é ativa. A perseverança é o seguinte, o crente, ele toma uma rasteira hoje, ele cai hoje, amanhã ele está em pé de novo. Não, eu não vou me abater por causa disso. Aconteceu um problema hoje, não tem problema, amanhã a gente se levanta. Porque você pode até cair, mas você não pode ficar prostrado, porque ficar prostrado mostra que a tua fé é uma fé falha. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala assim, que a nossa fé, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele fala assim,
A nossa fé, ela tem que começar em Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Porque se a gente deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para o lado, a gente vai ficar levados pelas ondas de um lado para o outro. Essa é uma fé resignada, é uma fé passiva, é uma fé que não resulta em nada. Tem uma fé perseverante. Deus não responde às nossas orações. Eu amo esta frase. Embora talvez você possa até não concordar comigo, mas escute, Deus não responde às nossas orações. Deus responde à nossa fé. A gente pode orar desesperadamente, loucamente, dia e noite, sem parar, mas se não tiver fé, gente, são palavras jogadas no vento. Aí o vento vai e leva embora. Agora Deus responde o que? É a nossa fé. É pela fé que você supera as adversidades. E Tiago ele vai dizer o seguinte, que a perseverança, ela produz o que? Perfeição, maturidade, integridade, ou seja, ela torna você um cristão completo. Eu fiz aqui um cronograma da aula, porque é uma aula muito extensa, e eu vi que eu já estourei um pouco o tempo dentro do tema. Eu vou parar um pouco esse tema do teste da fé, para falarmos um pouco sobre sabedoria. Ele fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça quem? A Deus. Ele dará, porque é generoso. Ele dá com bondade a todos. Porém, peça sabedoria com o quê? Com fé. E não duvide de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, que quem é assim não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se não tem fé, esquece. Tiago está falando da necessidade de se obter sabedoria. Quando chegarmos lá no capítulo 3, nós vamos ver que Tiago fala sobre dois tipos de sabedoria. Sabedoria humana e sabedoria divina. Nesse caso aqui, ele está falando que a gente precisa buscar sabedoria divina. Eu penso que dificilmente, eu conheci poucas pessoas na vida que foram inteligentes a ponto de assumir a sua estupidez, de assumir o seu erro, a sua culpa e dizer, eu preciso de sabedoria. Eu conheci pouca gente. Às vezes a pessoa, ela está agindo com estupidez, ela está se afundando no erro, e alguém chega para conversar com ela e ela não admite o erro. Ela continua achando que ela está certa. Falta o quê? Falta sabedoria. Porque a pessoa inteligente é aquela pessoa que sabe que ela sozinha não pode resolver seus problemas, ela sabe que sozinha não dá para tomar todas as decisões. E o convite que Tiago está fazendo aqui é o seguinte, abandone o seu orgulho. Deixe de lado essa estupidez, essa ignorância, arrogância, essa soberba. E admita, seja sábio a ponto de admitir que você sozinho não pode, você precisa de Deus. E você precisa buscar sabedoria em quem? Em Deus. Aí ele fala assim, Ele dará porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Aí eu amo essa palavra todos. Porque do todos aqui quer dizer que Deus dá para quem pede. Por isso que às vezes tem pessoas descrentes que são muito mais sábios do que alguns crentes. Porque mesmo não participando da vida cristã e mesmo não conhecendo a fé cristã como os cristãos conhecem, essas pessoas sabem que Deus é a razão de tudo. Então, é a pessoa, o empresário, bem-sucedido, que mesmo não sabendo o porquê, quando ele levanta de manhã, ele pede ajuda de Deus e fala, Deus, me ajuda hoje a fechar bons negócios. E ele vai confiante que existe um poder sobrenatural agindo na vida dele. O sujeito não conhece a Cristo como você. Mas ele pede para quem tem. Aí Tiago fala assim, Deus dá a todos. Sabedoria é um presente de Deus. E Deus ele não é parcial. Não importa, quem pedir vai receber. Isso não está relacionado diretamente com a salvação. Aqui está relacionado com a sabedoria que Deus dá. Você quer? Peça. E Ele vai dar, desde que você peça com fé. Pois não, irmã? Sim. Sobre esses prédios, né? Muitas pessoas que têm dinheiro ganharam prédios, mas Sim. muitas pessoas que têm menos, tipo eu, foram lá e fizeram a inscrição, tipo, teve a ideia,
Olha, quando Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes, quer dizer que eles são muito mais espertos às vezes do que os filhos da luz. Porque muitas vezes os cristãos, eles têm uma fé totalmente passiva. Eu tenho, mas não se vê essa fé em ação. E quando se fala de sabedoria, é de estratégia. Vejam bem, a frase que eu uso aqui é assim como o sol continua dando luz, Deus também dá sabedoria. O sol está aí, gente, olha que sol lindo. Você pode desfrutar do sol, como você pode simplesmente se trancar dentro de um quarto, ligar um ar-condicionado a 15 graus e ficar se congelando lá dentro. A sabedoria, Deus dá a todos, mas precisa pedir. E não adianta pedir e não usar, porque você vai reter. Como que eu vou saber que você é uma pessoa que tem sabedoria se você não age com sabedoria? O caminho para ter sabedoria passa pela oração. Porque ele fala assim, peça a Deus. E passa também pela fé. Peça com fé. Deus espera que nós cristãos peçamos a Ele sabedoria sem reserva. Porque todo aquele que diz que Deus existe, ele precisa também acreditar que Deus ele recompensa aquele que tem fé nele. Quando o homem ora com o coração cheio de dúvidas, Deus não responde. Porque, na verdade, uma outra coisa importante também, lendo e analisando esse texto com calma, eu pude perceber que a dúvida, na verdade, nada mais é do que o desejo da pessoa de ser independente de Deus. No fundo, a dúvida é isso. A pessoa que duvida é porque ela não confia em Deus. Ela quer ser independente, assim, Senhor, eu estou colocando tal coisa em tuas mãos. Aí ela acaba de orar, ela sai e tenta resolver. Sabe por quê? Porque ela acha que ela pode. É a independência dela, ela não é dependente de Deus. E a fé, na verdade, ela nos torna dependentes de Deus, porque assim, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos. Amém. Me dá sabedoria, o que eu tenho que fazer? Aí sim. Sem sabedoria, o homem vacila. É como uma onda do mar. Ou seja, se você pediu a Deus sabedoria para resolver uma situação e Deus te deu uma estratégia, mas aí você fala, não, eu prefiro fazer do meu jeito. A falta de sabedoria impede as pessoas de receber de Deus alguma coisa. Ele fala assim no versículo 7 e 8, quem é assim não pensa que vai receber alguma coisa, pois não tem firmeza e não sabe o que fazer. Então, eu penso que quando nós colocamos coisas nas mãos do Senhor, e nós confiamos no Senhor e pedimos sabedoria e Deus dá estratégia, a gente tem que fazer. A gente não pode ficar, Senhor, mas e ser, né? É tipo o Pedrão lá. Se é você mesmo, Senhor, então fala para mim ir ter com você aí. Onde que Pedro estava? Dentro de um barco em alto mar. É você mesmo? Então manda aí que eu vou. E o que foi que Jesus falou? Vem, Pedro. E o Pedro foi. Por que ele foi? Jesus mandou, quer dizer, você orou, você pediu a Deus uma direção, Deus te deu uma direção, mas na hora de tomar a decisão, é melhor ficar no barco. Qual é o nível de fé que você tem em Deus? Vejam bem, gente, uma outra coisa muito importante que a gente precisa aprender. Abraão é um exemplo de fé ou não é? É comum os cristãos se referir a Abraão como o pai da fé. O homem que teve uma fé tremenda, mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é bem verdade. Abraão ele teve momentos de dúvidas, de desesperança. Por 2 vezes ele saiu da rota, ele desceu ao Egito, ele se afastou do propósito de Deus. Por que Abraão fez isso? A Bíblia fala, houve fome na terra. Ou seja, houve aflição, houve tribulação, houve problema. E o que Abraão fez? Caiu fora, foi para o Egito. Então vejam bem, Abraão, ele também teve momentos de dúvidas e de desesperança, mas ele foi abençoado e recebeu a promessa de Deus, sabe por quê? Olha o que Tiago está dizendo aqui, ele não está se referindo à pessoa que está tentando afastar da dúvida, mas sim aquele que é indeciso e instável, porque dúvidas, muitas vezes, Deus fala com você para fazer alguma coisa, e aí bate aquele medinho de fazer, né? Você não é?
Senhor, tem certeza, é o Senhor que está mandando. Gente, eu não acho que foi fácil para o Pedro pisar na água, não. Tá? O texto bíblico não diz. Mas eu acho que o Pedro deve ter olhado, pôs um pezinho. Sei não. Esse negócio aqui é... Eu não acho que foi fácil, não. Tanto não foi fácil, que no meio do caminho, ele se afundou. O que eu quero que vocês entendam nesta manhã, porque esta é a palavra de Deus. Vejam bem, quando o Tiago está falando de dúvida, ele está falando daquela pessoa que é indecisa, instável, que não sabe o que fazer. Por quê? Porque tem uma fé oscilante e tem uma fé que não tem sabedoria. Então, vejam bem, quando o pai do menino, lá em Marcos 9, 24, o pai daquele menino que tinha epilepsia, né, que sofria, que os espíritos tomavam ele rolava no chão. Olha o que ele fala para Jesus: Senhor, eu creio. Glória a Deus. Mas ele conclui falando assim: ajuda a minha incredulidade. Peraí, você crê ou não crê? Ou seja, ele está dizendo: Senhor, eu creio. Mas o problema é que a minha fé, Senhor, ela está com medo. Será que o Senhor vai poder resolver mesmo? E aí diz que Jesus ouviu a oração do Pai. Talvez, né? Você também, em algum momento, você seja como esse pai, que luta contra a sua pouca fé. A tua fé não é aquela fé gigante, sabe? Que você vai fazer como Elias, você vai orar e vai parar de chover, você vai orar e vai chover de novo. Você não chegou nesse nível de fé. Então você tem uma fé que às vezes ela também te coloca nessa situação. Ter fé, eu costumo dizer que ter fé não é a ausência do medo. Mas ter fé significa ter coragem para fazer aquilo que Deus determinou que você faça. Com medo ou sem medo. Será que Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele entrou tranquilamente? Alguém pegou, amarrou, né, a cordinha para colocar lá no buraco onde estavam os leões lá e falou: segura aí, Daniel. Eu fico imaginando se ele foi por cima, colocaram ele na corda, aí na hora que a corda ia descendo, ele ia subindo. E eles: desce, Daniel, e sobe. Eu não sei, gente. Eu não acho que foi tão fácil assim. Mas Deus estava com ele. O que eu quero te dizer é que Deus está com você mesmo quando você tem medo. Deus está com você mesmo quando você fala: Senhor, eu estou com medo. Mas você vai, você não desiste. Será que os apóstolos que foram mortos como mártires, será que eles também não tiveram medo naquele momento? Mas a fé era maior do que o medo. Pode falar, irmã. É igual no texto de Josué, né? Fala muitas vezes assim, ó, seja forte e corajoso. Quando eu leio lá, eu sempre imagino que Josué ele estava com medo. Mas a todo momento ele lembrava que ele tinha que ser forte e corajoso, porque a coragem e a força tinha que vencer primeiro. Verdade. Ele Seja forte e corajoso, porque é o seguinte, ele estava com medo, eu também estaria com medo. Era um povo rebelde, um povo difícil de lidar, um povo que quando dava na teia de fazer diferente, eles faziam mesmo, causavam rebelião e de repente Josué está lá: Senhor, e aí? Meu filho, seja forte e corajoso. Vai em frente, acredita, né? Você vai vencer. Contente-se com o que você faz. Nós estamos entrando na última parte da aula. Versículo 9 até 11, diz assim: o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que ele melhore de vida. E quem é rico deve sentir-se o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo quando o sol brilha forte. O seu calor queima a planta. Assim a flor cai, a beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Vejam bem, Tiago está falando aqui agora sobre contentamento. Ou seja, contentar-se. Em algumas versões diz assim, que aquele que é pobre deve se orgulhar. Por exemplo, na corrigida fala: glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O que você entende com esse texto? Me ajuda aí. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Por isso que é bom você ter uma Bíblia na linguagem contemporânea e ter uma Bíblia na linguagem mais antiga para você estudar. Mas quando você for pregar, pregue de forma que as pessoas entendam o que o texto quer dizer. Então o que Tiago está falando aqui é o seguinte, irmãos: você que é pobre, fique contente quando Deus te exaltar.
quando Deus fazer com que você melhore de vida, né? Fique feliz. Mas o rico também, ele deve sentir o mesmo, se por alguma razão ele se sentir pobre ou ele ficar pobre. Eu vou ter que adiantar um pouco aqui a aula, mas eu penso que também quando ele está falando aqui sobre esse ficar feliz, né? Ele pode estar se referindo também aqui o que? As virtudes que nós recebemos de Deus, o tesouro espiritual, ou os valores espirituais que são muito mais elevados do que os valores terrenos. Outra coisa que a gente percebe aqui também é que Tiago, ele vê o cristão como filho de Deus, membro da família real. Pois ele fala assim, o irmão pobre. É interessante que ele está usando a expressão irmão, deixando bem claro que o pobre também faz parte da comunidade. Porque havia naquele tempo, era muito comum entre os judeus, a gente vai estudar isso mais adiante, essa questão do status social. Talvez isso tenha mudado, né, gente, no século XXI. Hoje nas igrejas não tem esse negócio de quem é rico, quem é celebridade, ter lugar de destaque. Não existe isso, né? Ou existe? Existe? Nossa, então não mudou nada. As pessoas, né, que tinham mais destaque, mais ricos, eles tinham posições de honra, eram celebridades no meio dos cristãos. Só que aí ele pega e fala assim, ei irmão, você que é pobre, né? Aí na linguagem corrigida, na linguagem clássica, glorie-se o irmão abatido, você que está se sentindo pobre aí, olha, seja feliz. Seja feliz porque Deus te deu o seu espírito. Seja feliz porque Deus pode mudar a tua vida. E amanhã, o pobre de hoje pode ser o rico de amanhã. Então seja feliz. Agora, em relação ao rico, o que chama atenção é que ele não fala assim, por exemplo, quanto, né, ao irmão rico, ou o irmão rico. Ele fala quem é rico. A impressão que eu tenho aqui é que Tiago, né, ele chama o pobre de rico, mas o rico ele chama só de rico. E ele ainda exorta o rico, porque ele fala uma realidade que muitos ricos não querem aceitar. O rico, às vezes, ele acha que quando ele morrer, sei lá o que vai acontecer, ele vai ser preservado, né, sob a terra, ele não vai entrar, né, em estado de putrefação, ele não vai ser destruído como pobre, é tudo igual. E aí Tiago, ele é muito contundente nesta palavra, porque ele fala assim que quando o sol brilha, o seu calor queima a planta, a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico? Ou você está achando que depois de morto você vai cheirar perfume de ervas, de rosas, né? Sabe, você vai ter... Eu não conheço muito marcas de perfumes aí, mas ele vai ficar exalando aqueles cheiros de perfume. Não, você vai feder igual o pobre. Não tem diferença nenhuma, são todos iguais. Então vejam bem, ele não adiciona nenhuma palavra de advertência, ele não chama os ricos ao arrependimento, mas ele deixa bem claro aqui que o rico, ele não é diferente do pobre diante de Deus. Propriedades, bens, posses, isso não quer dizer absolutamente nada diante de Deus. Existem dois princípios de interpretação com relação a esse texto, né? Alguns estudiosos entendem que o rico que ele está falando aqui não é, na verdade, cristão, mas são pessoas, né, que costumavam, né, aproveitar-se da generosidade dos cristãos. Então ele é um pouco irônico, né, quando ele fala assim, olha, que o rico deve se orgulhar da sua baixa posição, ou o rico deve se sentir feliz quando ficar pobre. Aí eu te pergunto, você conhece algum rico que ficou feliz quando ficou pobre? Você conhece algum rico que quando foi preso pela Polícia Federal, porque estava cometendo crimes, e foi preso, aí ele deu um depoimento falando assim, gente, eu estou tão feliz, porque enfim eu fui desmascarado. Eu estou feliz porque enfim toda aquela riqueza que eu tinha caiu por terra, eu agora vou ser pobre. Você conhece alguém assim? Eu não conheço.
Então parece que Tiago está sendo um pouco irônico aqui, né? Quando ele fala assim, olha, o rico, ele deve se orgulhar da sua baixeza. O que ele está querendo deixar bem claro aqui é o seguinte, que bens terrenos são comparados também às ondas do mar. Eles vêm e vão. Eles murcham. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 6 e versículo 7, fala assim, todos os seres humanos são como a erva do campo, a força deles é como a flor do mato. A erva seca, as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como erva. E para finalizar, o segundo princípio de interpretação deixa bem claro que esses ricos que Tiago está se referindo são os cristãos que estão dentro da igreja. Vejam que ele não está condenando a riqueza. Aqui a questão não é a riqueza, é a pessoa que tem a riqueza. Ele está falando do rico aqui, e por isso que alguns estudiosos entendem que ele está falando aqui dos cristãos ricos, deixando bem claro assim que dinheiro e status não podem ser comparados com o valor da salvação, da eternidade. E que ele deixa bem claro também o seguinte aqui, que a riqueza não é um mal em si, o problema não é a riqueza, o problema é o coração da pessoa que detém a riqueza. Tanto que lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, nós temos a história de um rei chamado Salomão, que ele orou ao Senhor, e o Senhor falou, Salomão, o que você quer receber? Peça que eu vou te dar. E o que foi que Salomão pediu para Deus? Dinheiro. Percebe? Como tem muitas pessoas que agem dessa maneira. O que você quer? Senhor, eu quero dinheiro. Não. Salomão não pediu dinheiro. Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria, porque eu preciso governar esse povo. E eu sei que eu vou precisar ter sabedoria. E aí a Bíblia fala assim, que o Senhor disse para ele, eu darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. O que foi que Salomão não pediu e ele recebeu de Deus? Alguém se lembra? Riquezas. Ele não pediu riquezas. Mas aí o Senhor fala, eu vou te dar aquilo que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras. Sabe o que significa, irmãos? Quando o Tiago fala que a gente deve pedir sabedoria, é porque muitas vezes a gente está orando errado. A gente está pedindo dinheiro para Deus. A gente está pedindo aumento de salário para Deus. A gente está pedindo casa nova, carro novo. A gente está pedindo riquezas. Quando na verdade a gente deveria pedir ao Senhor o que? Sabedoria. Porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos entender que os bens, eles não são permanentes. E vamos entender que a nossa vida é mais preciosa. É o maior tesouro. Não se compara a nenhum bem terreno. O que o homem pode dar pela sua vida? Nada. Porque o mundo inteiro não paga a sua vida. Jim Elliot era missionário cristão entre os índios astecas e ele foi morto pelos índios durante a sua trajetória missionária. Ele disse uma frase muito importante que é o seguinte: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Uau! Eu quero terminar a aula com essa frase, gente, porque é muito profunda. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular. Ou seja, se você é sábio, você sabe que você não vai carregar os bens com você. Então por que morrer e sofrer tanto para ter mais do que você precisa? Ele diz, para ganhar o que não pode perder. Ou seja, se você é sábio, você sabe que a única coisa que você não vai perder, se você estiver em Cristo, é o quê? A salvação da tua alma. Esta ninguém tira. A ferrugem não consome, os ladrões não roubam, porque este é um tesouro escondido em Deus, por Cristo Jesus. E com esta frase, eu quero orar com vocês e terminar esta aula. Amém? Que o Senhor abençoe todos vocês que estão aqui e também os que estão assistindo em casa. Pois não, meu querido? Só para lembrar, falar sobre sabedoria,
Esse ano aconteceu algo comigo que estou falando aí, foi falta de Sim. sabedoria. Por quê? Porque eu orei a Deus pedindo um emprego. Sim. Né? Uma porta numa empresa que era difícil entrar. Sim. Porque lá só pega com escolaridade. Perfeito. Então não tem. Aí eu orei e o Senhor foi e abriu. Eu entrei assim como dizer, fácil, porque até o exame médico foi tudo Tranquilo. tranquilo. Aí só que na hora de decidir, eu não tive sabedoria. Porque quando eu cheguei lá, que a mulher falou, a mulher falou, não tem como pagar Sim. combustível para você trabalhar em tal lugar, porque seria aqui em São Paulo, mas no interior. E eu, na hora, eu desisti, falei, então para mim não dá. Não pensou. E vim embora. Depois que eu cheguei em casa, eu fui saber que a firma ia ficar mais 5 meses aqui em São Paulo ainda, aqui no centro de São Paulo. Aí, ou seja, se eu tivesse ficado, esses 5 meses, verdade, eu me daria sabedoria para eu talvez isso. Então, até hoje eu fico olhando, Sabe, eu fico faltou sabedoria. Quantas vezes verdade. Quantas vezes nós pedimos e não temos sabedoria na hora de agir. Vamos orar para que Deus derrame sobre a tua vida uma unção de sabedoria, para que você encontre um meio de ligar para eles e tentar rever essa situação. Então, mas aí entra a fé. Às vezes não basta pedir perdão a Deus, precisa agir. Senhor, me dá sabedoria para poder eu ir lá e falar, olha, desculpa aí, eu não agi, não pensei no momento, né? E isso a verdade, principalmente, a verdade é o que prevalece, né? É o que vai te abençoar, né? De repente, Deus vai te dar sabedoria e você fala, olha, desculpa, foi uma atitude impensada. E eles vão perceber em você o teu caráter, né? Que você é uma pessoa correta, que sabe reconhecer o erro. Porque muitas vezes nós temos atitudes impensadas e depois falta sabedoria também para corrigir, né? Que o Senhor derrame sobre a tua vida essa unção de sabedoria. Que o Senhor abençoe a todos nós nesta manhã e que nós possamos, né, aprender a perseverar no teste da fé, a ter sabedoria para tomar as decisões certas e se contentar com aquilo que o Senhor nos deu e não querer ser loucos a ponto de achar que o poder, que a riqueza são maiores do que a salvação que o Senhor nos deu. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por esta manhã tão linda, tão preciosa, que o Senhor concede a todos nós. Senhor, como é bom estar na Tua casa, meditar na Tua palavra, Senhor, nas profundidades daquilo que o Senhor pode nos revelar, na medida que nós estudamos e procuramos conhecer mais ao Senhor. Que a Tua bênção venha sobre todos aqueles que estão assistindo esta aula, sobre todos aqueles que estão aqui presencialmente, e que o Senhor nos conceda um bom dia, que à noite possamos estar aqui mais uma vez reunidos para cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia.